Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 8 de abril de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 1, intitulado O Psicógrafo. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pelo nosso querido amigo Augusto, voltando das férias, mas com certeza recuperado para o trabalho do Cristo, né, meu amigo? Vamos orar. E assim, amigo, Jesus, é com a alegria que temos no coração que te rogamos, mestre amigo Jesus, nesse momento, que buscamos, nesses estudos que aqui fazemos, relembrar esses ensinamentos que tu nos trouxe há mais de 2000 anos. E que possamos, mestre amigo Jesus, guiados por ti e pela espiritualidade amiga, buscarmos cada vez mais a ti. Não só, mestre amigo Jesus, relembrando, mas para estarmos contigo sempre, onde estivermos. Obrigado por essa oportunidade e fica conosco, mestre, hoje e sempre, que assim seja. Como nós não temos, estamos iniciando agora o primeiro capítulo, não há a nossa continuista aqui, a nossa querida amiga Aramita, que sempre recapitula o nosso último estudo, vai ficar de stand-by já para o próximo, já está atenta. Vamos lá então ver esse capítulo? Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, porque lembrando que esse livro aqui é a sequência do livro Os Mensageiros, que vai mostrar justamente o trabalho que é realizado no mundo espiritual na preparação dos médiuns, lembra? Médios e doutrinadores, porque o doutrinador, a Carla está dizendo, tia, o doutrinador ele também é um médium, né? E ele também está inserido na condição de um médium, porque ele também recebe as inspirações. Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo o seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Respondeu André encantado. Sim, a questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para quem lhes examine os ascendentes morais. A fala de Alexandre é muito profunda. Esses espíritos superiores, eles falam pouco, mas tem um grande ensino por detrás. Porque o nosso André Luiz, ele usou um termo que estudar sobre mediunidade, acompanhar isso, a questão mediúnica, ele diz, é fascinante, né? E existe realmente isso, muitas pessoas se fascinam pelo fenômeno mediúnico. As pessoas buscam a reunião mediúnica, querem ouvir os espíritos, têm uma curiosidade, uma verdadeira fascinação. Mas aí o Alexandre já fez uma observação. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais, o que está por detrás. Então, se você vai para uma reunião mediúnica, escuta os espíritos por pura curiosidade e fascinação, e você não tira dali nenhuma lição de ordem moral, deixou de ser fascinante. Então, ela é fascinante se você consegue tirar. Então, para quem lhe examine os ascendentes morais. Então, a faculdade mediúnica é isso que a gente tem que entender. Você não pode achar que o trabalho mediúnico é indispensável, porque é necessário atender os espíritos no mundo espiritual. Não, ele é dispensável.
O papai permite que haja esse trabalho, esse intercâmbio mediúnico, primeiro ponto, para que a gente se moralize. Porque nós estamos escutando os espíritos desencarnados contando as suas dores, falando dos seus apegos, falando dos desesperos de ter tido uma vida que não foi lá como deveria ser. A gente escuta tudo aquilo e sai dali como se não tivesse ouvido nada. E o outro ponto, a comprovação da continuidade da alma. Quer ver como a gente não pega a parte moral? Basta a gente avaliar essa prova coletiva que nós vivemos agora, em 2021. Você viu a quantidade de espírita agoniado, apavorado? Esqueceram a reunião mediúnica? Esqueceram a continuidade da vida? Esqueceram a lei de ação e reação? Então ela só é fascinante se nós examinarmos os ascendentes morais. Se tinha um grupo que deveria estar super preparado para uma aprovação coletiva, esse grupo seria os espíritas. Porque não tem uma religião na face da terra que nos dê tanto subsídio quanto essa doutrina. Nós estamos falando da terceira revelação. Marcou-se mais tarde, a noite de minha visita, e esperei os ensinamentos práticos, alimentando indisfaçável interesse. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão, onde Alexandre desempenha atribuições de chefia. Entre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, autênticas. As demais atendiam a massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Então ele diz que existiam dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres. Então é um número mínimo. Vamos dizer aí, 2 fileiras, uma fileira e meia. O resto era tudo dos espíritos. Porque no momento do sono, à noite, quando a gente emancipa, que sai do corpo físico, você pode ir para essas reuniões. Agora é assim, não é só uma questão de você pedir. Isso está de comum acordo com o grupo que você está em sintonia. A maioria de nós, ao sairmos do corpo físico, a gente vai para os umbrais. Doeu? Mas é a nossa realidade. Entendeu? Vamos para forrobodó, lugares de prostituição, lugares de excessos, de futilidades, de maldades. Então a gente não desencarna para ir para esses lugares. Todas as noites a gente desencarna, todas as noites a gente sai do corpo. Não foi à toa que todas essas obras nos preparam para todos os dias. Olha, na obra Ave Cristo nós vamos nos deparar lá com uma pandemia. E tem outra obra também, qual é? Além da Ave Cristo, Renúncia. Será que foi à toa que o nosso querido Chico Xavier e a figura de Emmanuel trouxe esses 2 pontos? Era para nos preparar. Na obra Ave Cristo a gente vai ver como tudo acontece. Então nós temos muito subsídio, mas a gente não se prepara nem para dormir. E a gente não se apercebe ou não quer se perceber que a minha conduta do dia me faz estar em sintonias com determinados espíritos. Gente, a gente não pode fechar o livro e voltar a ser quem a gente era. Poxa, olha, já são 30 anos de espiritismo, a gente está repetindo os mesmos erros. A gente vê o nosso querido Saulo de Tarso, apesar daqueles 3, 4 dias em cima daquele camelo, porque era o tempo mais ou menos que se levava, mas quando Jesus apareceu para ele, mudou.
a posição dele de se apresentar já era outra. O tom da voz autoritária acabou. E nós? Então a gente tem que começar a fazer mudanças. Senão a gente vai desencarnar com um peso muito maior, porque a gente tem muito conhecimento, e principalmente a gente do EOS, viu? Viu, Mita? Eu, tu, cara, a gente desse grupo aqui, porque a gente estuda 12 obras por semana. Olha a quantidade de peso, de responsabilidade. Poxa, e vocês que estão editando, que volta, escuta. Será que é à toa que vocês estão editando? Será que isso não é quase um auxílio? Assim que a gente diz assim, é como se eu vou te colocar aqui, não é nem de castigo, eu vou te trancar aqui numa sala, falar no pé do teu ouvido, para ver se você consegue entender. E eu? Você tem noção? Sabe Deus de que umbral eu saí? Umbral não, de que vale eu estar me debatendo. E a misericórdia divina nos dá essa oportunidade. Poxa, e depois de todo esse recurso eu não vou fazer o esforço? Eu não posso ser igual a uma pessoa de 10 anos atrás. Não cabe mais isso. Eu tenho que me despojar dessa capa pútrida que não deu certo. E isso requer esforço. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda. E compreendi, pelo vozerio do exterior, que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. Por quê? Porque tem pessoas que adentram nos grupos para bagunçar. Manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Discrição e silêncio. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia, que ouvia emocionadamente a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Grande número de cooperadores velavam atentos e, enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, falava com o coração nas palavras, ou seja, as palavras carregadas de sentimento. Você sabe o que é palavras secas e palavras acompanhadas de sentimento. As palavras secas, elas se perdem. A palavra acompanhada de sentimento e emoção, ela fixa. Você pega um professor acadêmico, quando ele ama a matéria e ele domina, a facilidade que ele tem de explicar e dos seus alunos entenderem é quase 100%. Mas se você pega um professor que, além de não dominar, não gosta e faz aquilo mecanicamente, ele é um péssimo educador e os alunos não conseguem aprender. Podem até decorar, mas não conseguem aprender. Então, tudo na vida, até uma leitura que se faz, tem que ter nessa leitura o quê? Emoção. Senão, quem está ouvindo não entende. Não é só interpretação, é emoção. E para isso, a gente tem que estar inteirado do que está acontecendo no livro. Você tem que se colocar na condição do personagem. Você tem que entrar no sentimento do livro. Livro não é um amontoado de letras. Livro é um conjunto de emoções. E cada personagem aqui é uma emoção específica. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado.
Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Vamos prestar muita atenção nisso aqui. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda e compreendi, pelo vozerio do exterior, que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Então, o que a gente está entendendo aqui? É uma instituição espírita, um centro espírita, com algumas dezenas de cadeiras. Pessoas encarnadas, tem apenas 18 pessoas, e os demais estava sendo a massa dos espíritos que também acompanham, buscam essa instituição. Mas algo interessante, na entrada dessa instituição, existia ali espíritos na condição de guardas, controlando a entrada desses espíritos. Tia, todos os centros espíritas têm isso? Não. Não. Porque vai depender do quê? Da condição moral desse centro. Porque o que acontece? Se esses espíritos estivessem para atrapalhar a entrada desses espíritos zombeteiros, não ia adiantar nada, porque os encarnados que estão lá dentro trabalhando são mais zombeteiros do que os que queriam entrar. Vai estragar o serviço. Então, para que fazer seleção? Porque a gente lê isso aqui, a gente faz uma... generaliza. Acha que isso está em todas as instituições. Não. Você vai ver isso aqui. O que André fez? Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia. Emocionadamente, a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Tá? Então, estava ali o palestrante falando e o povo ali ouvindo, muito emocionado. Grande número de cooperadores velavam atentos. E enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força, bastante diversa das energias de nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, ela despejava elementos vitais, à maneira da fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos, que aí se reuniu. Isso era dos encarnados ou dos desencarnados? Encarnados. Dos encarnados, aqueles 18. E logo ele falou que eles estavam fazendo uma força muito grande para estarem o quê? Em concentração. E cada um emitia cor e intensidade específica. Para você ver só que ninguém fica coberto. A gente está aqui, mas cada um de nós emitimos luz, cor e intensidade específica. E isso é resultado do quê? Da minha concentração e da minha seriedade com o que eu estou fazendo. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, dos encarnados com os trabalhadores do mundo espiritual. Congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Porque o que acontece? Nessa época aqui, se fazia muito as reuniões mediúnicas públicas. Então, estava lá a mesa e ali as pessoas se assentavam e acompanhavam o trabalho.
Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado, quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos, demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo. Fui muito comedido nas saudações. Não podemos perder os minutos, informou. E, designando o reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu. Esperam ali os amigos autorizados. A comunicação? Indaguei. O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou. Nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos. E, designando o reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu. Isso é o Alexandre, que esperam ali as 6 entidades que estão autorizadas a se comunicar nesta noite. Mas ele mesmo esclarece ao André que nem todos conseguem o intuito na mesma hora. Alguns têm que esperar, são obrigados a esperar semanas, meses e anos. E aí o André se espanta porque ele não supunha que era tão difícil a tarefa. Aí o Alexandre disse, verás. Aí ele vai explicar o porquê. Muito bem, Aramita. O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou, que foi exatamente o que a nossa irmã Aramita falou. E dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, então logo se mostra um encarnado, explicou atencioso. Temos 6 comunicantes prováveis, mas, na presente reunião, apenas compareceu um médium em condições de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Vocês lembram quando o professor Allan Kardec diz que a reunião mediúnica é um ser coletivo? O que a gente tem aprendido em mediunidade? Temos, então, 6 comunicantes prováveis, porque ele acabou de dizer que pode demorar 1 dia, 2 dias, 1 ano, 3 anos, 1 século aí, né? Temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Então isso aí já fica realmente, é óbvio realmente isso daí, porque o fato de ter um espírito para se comunicar, isso também quer dizer que é necessário que tenha um médium capacitado para recebê-lo. Porque às vezes tem um espírito, mas não tem um médium capacitado, que é o que nós vamos chamar de combinação fluídica. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Aqui eu quero falar também. É algo interessante que nós devemos falar. Quando ele usou aqui esse termo, olha, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes... Quem é esse grupo de aprendizes? Os encarnados. Aquele grupo mediúnico. E obreiros terrestres, trabalhadores, somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Isso quer dizer o quê? Que as comunicações da reunião mediúnica, elas são selecionadas para que venha realmente com a lição adequada para aquele grupo. Eu me recordo um grupo mediúnico que nós trabalhamos e via muitos espíritos que foram jovens e que viveram a vida numa determinada situação complexa. E foram várias comunicações por médios diferentes, mas sempre dentro desse teor. E depois nós viemos a saber que uma irmã do grupo passou exatamente por esse testemunho em relação a um filho.
E aí, como nós muito próximos, chegamos e assim, agora nós entendemos por que tantas comunicações desse teor, para que você se preparasse para essa situação que você vai agora viver. Então, a gente percebe que o grupo mediúnico, na verdade, ele é o maior assistido. Então, o papai une a necessidade do espírito comunicante e mais a necessidade daquele grupo. Mas você vê que nessa reunião tem 18 assistidos, vamos dizer, no público, né? E ele diz que esses 6 foram selecionados para se comunicar porque talvez tenha alguma coisa a ver com quem está no ambiente. Mas como só tem um para dar em condições de atender, eles receberá somente o que se relacione com o interesse coletivo. Nessa reunião não vai ter possibilidade para qualquer serviço extraordinário, ou seja, para as particularidades, para alguém especial, o irmão de quem. Ponderou André Luiz. Julguei que o médium fosse a máquina, acima de tudo. Observou o instrutor. A máquina também gasta, e estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Fixando minha expressão espantadiça, Alexandre continuou. Preliminarmente, devemos reconhecer que, nos serviços mediúnicos, preponderam os fatores morais. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Que ele fala que, e é interessante, né, que precisa primeiro o ascendente moral. Tem toda a disposição física, mas sem o ascendente moral, né, não vai ser possível fazer essa reflexão ou essa melhor transmissão da mensagem. E uma coisa interessante que, assim, olha, tem 6 entidades para se comunicar, mas tem só um médium e ele que tem condições, mas ele não vai usar tudo. Agora, imagine, porque assim, como disse a tia, né? A espiritualidade, eles selecionam quem vai comunicar, por quem vai comunicar essa afinidade. Imagine a moralidade e a capacidade de Chico Xavier, que recebia noite adentro, até a madrugada, uma mensagem atrás do outro. Não eram 6, era bem umas 600 mensagens, né? Então, a moralidade dele, né? Ele era o fiel servidor desse mandato superior. Como ele diz, é um mandato superior que necessita clareza e serenidade. Senão, não dá para comunicar. O trabalho do Chico eram 3 psicografias por noite. 3 espíritos diferentes, mas tinha psicografia de 30 a 40 páginas. Mas ele entrava noite adentro, atendia todo aquele povo que ia para conversar com ele, né? Isso aí ele ficava atendendo um a um. E é o que a Mita realmente falou, a capacidade mediúnica moral de Francisco Cândido Xavier era interminável. Aqui, para a gente entender, ele diz assim: devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam. O que é preponderar? Sobressai. Os fatores morais. Então você pode ter uma faculdade excelente, mediunicamente falando, mas se você não tiver moral, você não será um bom médium. Tá? Primeira coisa, prepondera os fatores morais. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, ele necessita de clareza e de o quê? Serenidade. O que seria essa clareza? Para pensar, o que seria essa clareza? O que é clareza, gente? Interpretar as situações com muita facilidade, com muita naturalidade. A superioridade, quem olha a coisa e sabe o que está acontecendo.
E para a gente olhar para a coisa, como diz o Alan, ter consciência, é preciso que eu tenha o quê? Conhecimento. Clareza do que está fazendo, sabe o propósito, sabe o porquê, sabe a lógica, logo ele estudou. E ter o quê? Serenidade, ansiedade nada. Serenidade. Clareza também é transparência, propaga timbre agradável, possibilita a distinção das coisas. Saber o que está fazendo. Saber o que está fazendo. Como o espelho cristalino, aí ele vai dar o exemplo agora. Como o espelho cristalino de um lago. O que esse lago faz? De outro modo, as ondas de inquietude, porque se o lago estiver bem tranquilo, ele se torna um espelho. Mas se tiver onda, já turvou a imagem. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena. O que ele está dizendo? Se o aparelho estiver harmonicamente equilibrado, seguro, transparente, a mensagem vai sair tranquila. Mas se o aparelho estiver tumultuado, a mensagem não tem como sair cristalina. Daí o recolhimento, a serenidade. Médio estupefado não tem como, barulhento, fazendo muito, né? Ele tem que exercitar realmente o silêncio, a meditação, o estudo, para que ele possa interferir, conseguir interferir muito menos e conseguir... porque o que acontece? É necessário eu fazer silêncio íntimo para que eu possa identificar o que é meu e o que não é. Para que eu possa... Então, com barulho, ninguém dá conta de fazer isso, não. E com o barulho que eu falo é justamente o barulho íntimo. A projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena. Como as águas, aí ele dá o exemplo, revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Vocês já perceberam que Alexandre é um poeta, né? Ele realmente ensina utilizando a filosofia, ele busca muito fazer metáforas, né? Analogias. Indicando o médio, prosseguiu o orientador com voz firme. Cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Para quem lhe examine os ascendentes morais, o que está por detrás. Então, se você vai para uma reunião mediúnica, escuta os espíritos por pura curiosidade e fascinação, e você não tira dali nenhuma lição de ordem moral, deixou de ser fascinante. O papai permite que haja esse trabalho, esse intercâmbio mediúnico, primeiro ponto, para que a gente se moralize, porque nós estamos escutando os espíritos desencarnados contando as suas dores, falando dos seus apegos, falando dos desesperos de ter tido uma vida que não foi lá como deveria ser. A gente escuta tudo aquilo e sai dali como se não tivesse ouvido nada. E o outro ponto, a comprovação da continuidade da alma. Então a gente percebe que o grupo mediúnico, na verdade, ele é o maior assistido. Então o papai une a necessidade do espírito comunicante e mais a necessidade daquele grupo. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.